Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual e, por último, o colega André irá tratar da legislação previdenciária. Tocante à legislação federal, o primeiro assunto que a gente traz para abordar com os senhores diz respeito à entrega da declaração de imposto de renda, ajuste anual das pessoas físicas que são domiciliadas naqueles municípios que foram atingidos pelas enchentes de maio passado. Agora, no dia 30 de agosto, sexta-feira próxima, encerra-se o prazo para a entrega da declaração de imposto de renda desses contribuintes. E também encerra-se o prazo, da mesma forma, dos contribuintes que são responsáveis pelos espólios cuja o endereço do falecido esteja no município, um dos municípios atingidos pelas enchentes. Com relação ao imposto de renda, o pagamento da primeira cota, ou cota única, se dá também em 30 de agosto, sendo que no caso de declaração final de espólio, não há parcelamento do imposto de renda. Então, declaração final de espólio, o imposto deve ser pago em cota única, na data do vencimento da entrega da declaração de imposto de renda. No caso agora aqui, nos que foram prorrogados, 30 de agosto. Com relação então à parte do imposto de renda, o recado seria esse. Agora nós temos também um outro assunto, ligado a uma consulta que nós recebemos de um cliente nosso, sobre a existência de legislação que permita aos contribuintes atualizarem os bens imóveis e pagando uma alíquota reduzida de imposto de renda sobre a mais-valia. A dúvida do contribuinte é que ele tinha ouvido falar que já existia legislação nesse sentido. Pois bem, vamos esclarecer aqui que no momento não há nenhuma legislação que permita tal benefício fiscal por parte dos contribuintes, qual seja atualizar os bens com o pagamento de uma alíquota reduzida de imposto de renda. O que existe e que está em tramitação no Senado é o projeto de lei 1847 de 2024 e que ele traz no seu bojo algumas alterações na legislação tributária, quais sejam elas: um regime de transição para contribuição substitutiva sobre a folha de pagamento, uma outra alteração, o aumento da alíquota do imposto de renda na fonte incidente sobre os juros sobre capital próprio, que passaria de 15%, que é hoje, para 20%. Uma redução gradual até 2027 do adicional da COFINS de 1%, da COFINS importação. Hoje todas as importações estão com adicional de 1%, e esse adicional ele seria reduzido de forma gradual até 2027, passando 0,8% em 2025, 0,6% em 2026 e 0,4% em 2027. Se não for aprovada essa proposta, ele seguirá 1% até 2027. E também traz esse projeto de lei, tem no seu bojo, a possibilidade das pessoas físicas realizarem a atualização dos bens imóveis existente em 31 de dezembro de 2023, mediante um pagamento do imposto de renda na alíquota de 4% sobre a mais-valia. Além disso, as pessoas jurídicas também estariam abrangidas por esse benefício, só que no caso das pessoas jurídicas, a tributação seria diferenciada. Para título de imposto de renda, as pessoas jurídicas pagariam 6% sobre a diferença, a mais-valia, e a título de contribuição social, mais 4%. Então, as pessoas físicas pagariam 10% sobre a mais-valia que seria atribuída aos bens imóveis. E, por último, esse projeto de lei também traz lá a possibilidade, traz também a previsão de instituição de um novo regime especial de regularização cambial e tributária, o RERCT, com tributação numa alíquota única de 15%. Esse regime é para beneficiar todos aqueles contribuintes que possuem ativos no exterior, não declarados para a Receita Federal e para o Banco Central, ativos esses desde que tenham sido adquiridos com recursos lícitos, ou seja, não pode ser de recursos ilícitos, então a omissão tenha decorrido tão somente de falhas por parte do contribuinte,
então é a instituição dessa regularização. Então, como eu disse antes, essas alterações estão no bojo do projeto de lei 1847, de maio de 2024, e está em tramitação no Senado, e ele depende ainda de sanção, aprovação no Senado, sanção pelo presidente da República, publicação e transformação em lei. Então, até o momento, essas alterações estão ainda a nível de projeto. Então, só um esclarecimento. Esperamos que algumas sejam aprovadas, né, principalmente aquelas que beneficiam os contribuintes, e ficamos no aguardo. Assim que sair qualquer alteração, a gente vai noticiar para os senhores. Com relação à legislação federal, o recado que gostaria de transmitir hoje seria esse na legislação federal. Fiquem agora na sequência com os colegas Luiz, Antônio e André. Nos encontramos no próximo painel tributário. Um abraço a todos e até lá. Bom dia a todos. Nesse módulo do painel tributário da CCA Bernardon, vamos comentar algumas alterações na legislação estadual do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul e também da legislação municipal de Porto Alegre, publicadas na semana passada. Começaremos pela área do ICMS quanto à importação de metanol com diferimento do imposto. O regulamento do ICMS possibilita o diferimento do ICMS na importação de diversas mercadorias, bens, inclusive insumos para a fabricação de determinados produtos, assim como também máquinas, equipamentos e bens industriais para integrar o ativo permanente das indústrias gaúchas, mediante algumas condições estabelecidas no artigo 53 do livro 1 do regulamento do ICMS. Por isso, entendemos importante que as empresas do Estado do Rio Grande do Sul observem a regulamentação antes de realizarem importações de mercadorias, pois se forem observadas as condições pré-estabelecidas, será concedido o diferimento do ICMS nas respectivas importações. As referidas condições se modificam de acordo com as determinações do governo do Estado e também pela necessidade dos contribuintes. Um exemplo dessas alterações é a prevista no Decreto 57.741, que exclui condições na importação de ureia e metanol. A ureia, sem prazo final definido, e o metanol, até 31 de agosto de 2025, poderão ser importados com diferimento do ICMS, dispensadas as condições de que o desembaraço aduaneiro ocorra no Estado do Rio Grande do Sul, sejam utilizados serviços de comissárias de despacho aduaneiro ou de despachante aduaneiro estabelecido no Estado, caso não realize por conta própria a importação e o desembaraço aduaneiro, a importação seja realizada por intermédio de portos, aeroportos, fronteiras ou portos secos situados no Rio Grande do Sul. A importação, quando realizada por fronteira ou portos secos, possua certificação de origem em países da América do Sul e a partir de 1º de setembro de 2025, então, retornam essas condições apenas para o metanol. Para a ureia, irá continuar nas mesmas condições. Já com relação aos benefícios para a aquisição de alimentos, a compra desses produtos de associações de produtores rurais pela Conab foi incluída na isenção do ICMS para o Programa de Segurança Alimentar Nutricional, que é um importante instrumento para o fortalecimento da classe de baixa renda e o desenvolvimento da produção rural estadual. Tivemos também a atualização da lista de fármacos e medicamentos com isenção do ICMS quando destinados a órgãos da administração pública. Assim, o apêndice 23 do regulamento do ICMS teve diversos itens atualizados, uns para vigorarem a partir de 20 de agosto de 2024 e outros com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025, conforme o caso. Em termos de orientações normativas, foram publicadas apenas duas. A de número 75 fixa
para fins de base de cálculo do ICMS, devido por substituição tributária, o PMPF dos produtos farmacêuticos do primeiro ciclo de 2024, enquanto que a número 76 altera a lista de países que concedem reciprocidade de tratamento tributário relativa à isenção de ICMS nas operações com energia elétrica e nas prestações de serviços de telecomunicações, quando destinadas a missões diplomáticas, repartições diplomáticas, consulares e representações de organismos internacionais de caráter permanente. Agora, passando para as alterações na legislação municipal de Porto Alegre, foram definidos os procedimentos a serem adotados para a prorrogação dos prazos de recolhimento de tributos municipais em razão das enchentes ocorridas em maio de 2024. O decreto 22.881, publicado no último dia 26, regulamenta os benefícios previstos nos artigos 1b e 1d da Lei Complementar número 1017 de 2024, que dispõe sobre medidas complementares de enfrentamento à calamidade pública causada pela enchente de maio de 2024 no âmbito da tributação municipal de Porto Alegre. O requerimento dos benefícios a ser realizado até o dia 31 de outubro de 2024 deverá ocorrer nos sítios eletrônicos do IPTU e TCL, que é a taxa de coleta de lixo, e também no sítio do ISSQN, nos casos relativos à prestação de serviço sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, os profissionais autônomos. Os imóveis atingidos estão compreendidos no modelo georreferenciado de inundação, elaborado pela Diretoria de Planejamento Urbano da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo e Sustentabilidade, denominado Impactos das Cheias de Maio de 2024 em Porto Alegre. Para isso, consideram-se imóveis edificados diretamente atingidos as unidades imobiliárias efetivamente alagadas, e os imóveis edificados indiretamente atingidos, as unidades imobiliárias em que não houve alagamento na unidade, tais como apartamentos em andares superiores que não atingidos pelo nível da água, e os benefícios previstos na Lei Complementar número 1017 de 2024, serão implementados através da redução do lançamento e na mesma proporção dos juros e multas de mora de carga geral do IPTU e da TSL, a taxa de coleta de lixo do exercício de 2024, no percentual de 80%, para os imóveis diretamente atingidos e 16% para os imóveis indiretamente atingidos. Os percentuais correspondentes para os imóveis diretamente atingidos à totalidade das parcelas com vencimento original nos meses de maio a dezembro do ano de 2024 e para os imóveis indiretamente atingidos ao percentual de 20% de cada parcela com vencimento original nos meses de maio a dezembro de 2024. Os valores pagos em excesso, conforme a redução prevista no artigo 3 deste decreto, 22.881, serão utilizados na compensação do crédito tributário do IPTU e da TCL do lançamento da carga geral do exercício de 2025 e subsequentes, se for o caso. Outras informações importantes sobre a regulamentação dos benefícios concedidos pela Lei Complementar Municipal de Porto Alegre, número 1017, constam no mencionado decreto 22.881
de 2024. Eram essas as informações da área fiscal quanto às alterações da legislação do ICMS no estado do Rio Grande do Sul e também do município de Porto Alegre, que gostaríamos de transmitir aos senhores. A seguir, o colega André irá comentar as alterações na área previdenciária. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Retomando o tema desoneração da folha de salários, gostaríamos de informar que na última terça-feira o Senado aprovou a reoneração gradual da folha de pagamentos. Além de definir as medidas para compensar a desoneração da folha, o texto aprovado cria um regime de transição até a total retirada do benefício tributário de setores da economia e de alguns municípios. O processo terá duração de 3 anos, de 2025 a 2027. O texto mantém a desoneração integral em 2024, estabelecendo a retomada gradual da tributação a partir de 2025, com alíquota de 5% sobre a folha de pagamentos. Em 2026, serão cobrados 10% e em 2027, 20% de encargo previdenciário patronal, quando então ocorrerá o fim da desoneração. Durante toda a transição da reoneração, a folha do 13º salário continuará integralmente desonerada. O texto agora seguiu para análise da Câmara dos Deputados. Informamos também que, em solução de consulta, a Receita Federal reiterou o seu entendimento de que os serviços de dedetização, desinsetização, desratificação, imunização e de outros serviços de controle de pragas urbanas, quando realizados mediante cessão de mão de obra ou empreitada, estão sujeitos à retenção previdenciária de 11%, já que se encontram inseridos no conceito de limpeza e conservação. Para os optantes pelo Simples Nacional, tais serviços são tributados pelo anexo 4 da Lei Complementar número 123 de 2006, estando também submetidos à retenção da contribuição previdenciária correspondente a 11% sobre o valor bruto da nota fiscal de serviços. E concluindo o painel tributário da CCA Bernardon dessa semana, informamos que foi aprovada uma nova versão do programa gerador da declaração do imposto sobre a renda retido na fonte, relativo a faturadores ocorridos no ano calendário de 2023, nos casos de situação normal, e no ano calendário de 2024, nos casos de situação especial. A nova versão 1.1 do Programa Gerador da DIRF 2024 possibilitará o registro da informação referente ao imposto de renda incidente sobre os rendimentos apurados nas aplicações nos fundos de investimento. Com essas informações, concluímos o encontro de hoje. Desejamos a todos uma ótima semana.